Olá, alunos, sejam bem-vindos a mais uma aula de Direito Civil. O assunto da nossa aula de hoje é classificação dos contratos. Gente, quando a gente estuda a classificação contratual, a gente está, na verdade, analisando as características que cada contrato tem, aquelas especificidades, aquelas regras que são ali analisadas a depender do tipo de contrato que nós estamos estudando. Classificar contrato é entender, dentro da sua aplicação, qual é o efeito que aquele contrato ele vai produzir diante da sua natureza jurídica. É por isso que é importante estudar a classificação contratual, para sabermos, no caso concreto, que tipo de efeito aquele determinado contrato, a depender de sua natureza jurídica, de suas características, vai produzir dentro daquela situação. E que regras vão ampará-lo, já que ele é um tipo de contrato classificado de uma forma que apresenta características de determinada forma. A primeira classificação que nós vamos estudar é quanto aos efeitos. E quanto aos efeitos, os contratos vão se subdividir em duas grandes categorias. A primeira categoria vai trazer os contratos uni, bi e plurilaterais, e a segunda categoria vai falar de contratos gratuitos e onerosos. Dentro dessa segunda subdivisão, que traz contratos gratuitos e onerosos, é possível que os contratos onerosos ainda sofram outra subdivisão, e aí eles poderão apresentar a modalidade comutativos e aleatórios. Em sendo aleatórios, eles poderão ser aleatórios por natureza ou acidentalmente aleatórios. Quando a gente vai para a primeira categoria, que trata de contratos uni, bi e plurilaterais, quanto à produção de seus efeitos, é preciso que a gente atente a uma palavrinha mágica, que vai diferenciar contratos uni, de bi e plurilaterais. Os contratos unilaterais são aqueles que geram obrigação apenas para uma das partes. Os contratos bilaterais são aqueles que geram obrigação para duas partes. Acima de duas partes contratuais, se há obrigação para mais de duas pessoas, esses contratos passam a ser plurilaterais. Quanto aos seus efeitos produzidos, os contratos podem ser subdivididos em uma primeira categoria, que se chama uni, bi e plurilateral. Esses contratos têm uma palavra-chave para que eu consiga identificar que tipo de contrato eu estou ali lidando, tratando. E essa palavra-chave é obrigação. Se a obrigação é só de um, eu estou diante de um contrato unilateral, como a doação pura, por exemplo, onde aquele contrato, aquela doação, vai apresentar a obrigação apenas para o doador. O doador ele tem a obrigação de entregar o objeto daquele contrato e ao donatário não há implicação de contraprestação nenhuma. Eu estou diante de uma doação pura. A única coisa que aquele donatário terá de fazer é dizer se aceita ou não aquela doação. Mas os contratos, quanto a seus efeitos, eles também podem ser bilaterais. E aí vai surgir uma contraprestação. Vai haver bilateralidade naquela obrigação. E um bom exemplo de contrato bilateral é a compra e venda. Na compra e venda, o comprador e o vendedor têm obrigações recíprocas. Se eu vendo uma casa a alguém, eu tenho a obrigação de entregar aquela casa. E se aquele comprador realiza esse contrato junto comigo, ele tem a obrigação de pagar a quantia correspondente àquela casa. A obrigação ela é de ambas as partes. Mas, gente, além desses contratos uni e plurilaterais, eu também tenho os contratos que são plurilaterais. E esses contratos plurilaterais, eles têm mais de duas partes e cada uma dessas partes vai ter obrigações também. Vai haver contraprestação para elas também. Eu coloquei aqui como exemplo para vocês o consórcio e a própria sociedade, onde cada membro da sociedade tem sim uma obrigação, um dever, e no consórcio também mais de uma pessoa ali em conjunto tem obrigações para com aquela parte contratante, tá certo? Além desses contratos, eu quero chamar a atenção de vocês para uma figura especial aqui dentro do contrato unilateral. O contrato unilateral ele pode apresentar a modalidade de contrato bilateral imperfeito. E por que esse contrato é bilateral imperfeito? Porque ele nasce como unilateral e ele segue durante a sua execução como bilateral imperfeito.
Ele começa como unilateral por natureza e durante a execução do contrato, acidentalmente ele se torna bilateral imperfeito. Ocorre uma circunstância cuja qual a parte contratual não estava esperando, circunstância essa que faz nascer para essa parte uma obrigação. O exemplo de contrato bilateral imperfeito que eu coloquei aqui para vocês foi o comodato. E o que é o comodato? O comodato é uma das modalidades do contrato de empréstimo. Dentro do contrato de empréstimo, eu tenho os contratos de comodato e de mútuo. O contrato de comodato, ele se torna diferente do contrato de mútuo, porque o contrato de comodato apresenta um objeto que é infungível, insubstituível. Se eu empresto o meu celular a alguém, esse celular tem que ser devolvido da mesma forma que eu emprestei. Ah, mas eu vou devolver, eu comodatário, vou devolver outro celular da mesma cor, da mesma marca, professora Natália. Não. Dentro do contrato de comodato, aquele objeto que foi entregue tem que ser devolvido. É isso que diferencia ele do mútuo. Porque nos contratos de mútuo, os objetos que fazem parte desse contrato, eles são fungíveis, são substituíveis. No contrato de mútuo, se eu empresto R$50 a alguém, não tem sentido essa pessoa me devolver aquela mesma nota. Ela utiliza aquele objeto e vai me devolver outro de mesmo gênero, quantidade e qualidade. No contrato de mútuo, de comodato, não é assim que acontece. No contrato de comodato, aquele objeto que foi entregue para empréstimo tem que ser devolvido da mesma forma. Vamos vislumbrar aqui a situação onde eu realizo o empréstimo de um carro. E aqui, para ficar mais próxima de vocês, eu vou citar nome de alguns alunos. Eu realizo o empréstimo de um carro à aluna Cristine, nossa aluna lá no 5º B. Se eu empresto meu carro a Cristine, quando ela vai me devolver o carro, ela tem que me devolver o mesmo carro, o carro que eu emprestei. Mesmo que ela apresente um carro igual, de mesma cor, de mesma marca, não será suficiente. O contrato é de comodato e ela tem que devolver o mesmo objeto. E o objeto é esse carro que eu emprestei a ela. Quando ela me devolve esse carro, eu, ao analisar o carro, descubro que tem avarias dentro daquele carro. Porque Cristine, quando estava no trajeto de me devolver o carro, bateu o carro. E ao bater o carro, ela passa a ter a obrigação de me ressarcir por aquelas avarias que estão ali no carro. Nosso contrato, meu e de Cristine, começou como um contrato de comodato, que sempre vai ter esse objeto infungível e substituível, mas que era unilateral. Ele era unilateral porque a Cristine cabia única e simplesmente a utilização do carro, e a mim cabia a obrigação de entregar. No entanto, durante esse empréstimo surgiram outras obrigações para a Cristine. Obrigações que ela não estava esperando, como as de ressarcir o dano que ela causou no meu carro. Aquela avaria que foi apresentada ali no meu carro vai gerar agora uma obrigação para a Cristine, que antes ia só utilizar o veículo, sem obrigação nenhuma para com aquele veículo, e agora tem a obrigação de me ressarcir aquela avaria. O comodato é um excelente exemplo de contrato bilateral imperfeito, porque ele nasce de maneira unilateral, tendo apenas que aquela pessoa que vai realizar o empréstimo entregar o carro, como no exemplo que eu citei aqui, e logo em seguida, durante a execução do contrato, surge algo acidentalmente ali que faz com que surja uma responsabilidade também para aquele comodatário. Comodante e comodatário agora terão obrigações recíprocas, o que faz esse contrato passar de ser a unilateral para bilateral. Gente, dando continuidade à classificação desses contratos, eu disse a vocês, e aqui eu vou voltar para que vocês acompanhem, que o contrato ele se divide em duas grandes categorias quanto aos seus efeitos. A primeira categoria diz que o contrato é unilateral, bilateral e plurilateral. E a segunda diz que o contrato é gratuito, oneroso, e em sendo gratuito ou oneroso vai ser comutativo ou aleatório, e ainda em sendo aleatório pode ser de duas formas, aleatório por natureza e acidentalmente aleatório. Vamos passar ao estudo desses contratos gratuitos ou onerosos. Eu vou encerrar esse bloco aqui e a gente continua esse bloco
no próximo bloco que eu vou abrir aqui para vocês, tá certo?